A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Efésios 2, de 1 a 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Queridos, eu, vez por outra, sou criticado, e algumas pessoas me criticam dizendo que eu sou um pastor racional demais. O pastor Ricardo, a pregação dele é muito racional, é pouco espiritual e muita razão. Recebo esse tipo de crítica, e às vezes, não sempre, mas às vezes ela chega até mim. Então, eu procuro mostrar às pessoas que a mensagem do Evangelho, ela não é apenas razão, mas também não é apenas emoção. Ela não pode ser apenas emoção, porque Deus nos deu a capacidade de pensar. E se Deus nos deu a capacidade de pensar, Ele quer que a gente use. É uma coisa meio óbvia isso. Não precisa nem ser muito inteligente para pensar que deve ser assim. Deus deu a cabeça e Ele quer que a gente use. E não é pecado usar a cabeça da gente. Então já houve até um livro escrito por um pastor inglês chamado John Stott, que ele disse que crer também é pensar. Crer também é pensar. Então eu sei que hoje a ênfase evangélica é muito emocional. As pessoas, elas não reagem e não pensam, não raciocinam, não atinam para certas coisas que estão fazendo, e vão simplesmente fazendo, às vezes sem parar e perguntar: isso aqui não é apenas um chavão que a gente está repetindo? Sabe, a gente às vezes fala uma coisa que depois a gente para e diz assim: isso não é só um chavão? E às vezes é mesmo só um chavão. Às vezes nós vamos fazendo coisas que são absolutamente incoerentes com a vida, tem nada a ver com a vida como ela é, mas a gente põe isso na dimensão da fé, diz: olha, isso aqui é fé, e a gente não pode perguntar, não pode indagar, não pode questionar, não pode duvidar, não pode querer saber, é fazer. Vamos lá e vamos tocar para frente. E eu tenho procurado chamar as pessoas e dizer: amigo, eu não sou contra a sua fé, eu só quero que você pense um pouco. Eu não quero tirar a sua fé, eu não quero desestimular ninguém a ter fé, porque muita gente já também me confrontou com isso. Pastor Ricardo tira a nossa esperança. Porque eu digo: amigo, prepare-se para a vida, que ela vai vir com tudo que ela tem, de bom e de ruim, para cima de você. Porque a vida vem para cima de você com tudo que ela tem, de bom e de ruim. E que essa ideia nossa de sermos cristãos, e que porque a gente é cristão e a gente ama Jesus, Deus vai tirar todas as lombadas da nossa estrada da vida daqui para frente, isso não é verdade. Que porque a gente é cristão e ama Jesus, a nossa vida vai ser um mar de almirante, um céu de brigadeiro, uma vida cor-de-rosa, sem acidentes. Isso não é verdade.
Isso não existe. A própria realidade da vida mostra que não é assim. Que quem vive com Deus não tem tragédias, não enfrenta tragédias. Isso não existe. Aliás, essa promessa não existe na boca de Jesus em nenhum instante. Jesus prometeu isso a ninguém. Os discípulos de Jesus tinham que se preparar, porque eles iam sair na vida como cordeiros para o meio dos lobos. Jesus disse: vocês não são maiores do que eu, que sou o Senhor, e se eu estou sendo perseguido, vocês também vão ser perseguidos. Ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Ele não disse a nenhum dos seus discípulos que eles iriam passar pela vida num mar de rosas. Ele disse: olha, vocês vão ser odiados, vão ser entregues à morte, vocês vão ser perseguidos. Então, nós não podemos achar que crente, cristão, gente que ama a Deus, que faz tudo direitinho, cumpre todas as obrigações, vive uma vida direita. No sentido de direita, no sentido de uma vida correta, assim, redondinha, né? Direita assim, redondinha, sem problemas. Isso não existe. Então eu, por que faço isso? E porque chamo as pessoas para a realidade, e as pessoas não querem, porque as pessoas querem viver uma ilusão, querem viver iludidos com a vida, iludidos com o futuro, iludidos com o casamento, iludidos com a profissão, iludidos com a saúde, iludidos, querem viver. Então eles acham que quando um pastor diz assim, prepare-se para a vida, a gente está tirando a esperança. Eu não estou tirando a esperança. Eu quero lhe dizer que esperança não é a mesma coisa que ilusão. Esperança não é sinônimo de ilusão, e nem ilusão é sinônimo de esperança. E uma pessoa, um tempo atrás, me mostrou até qual é a diferença entre otimismo e esperança. O otimista é aquele que acredita que tudo vai dar certo. Cruze os braços e deixa acontecer, que você vai ver que tudo vai dar certo. Otimista é aquele que diz assim, ó, amigo, amiga, não se preocupe, no fim tudo dará certo. Isso é otimista. Quem tem esperança é aquele que olha para a vida e diz assim, se eu não arregaçar as mangas, as coisas não vão dar certo. Para que dê certo, eu tenho que me envolver, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer acontecer. Então esse que tem esperança. Então o otimista é aquele que acredita que as rodas do destino vão acabar se encaixando e tudo vai acontecer para o bem de todos. Então cruze os braços, descanse, amigo, que tudo vai dar certo, Deus está no controle. Esse é o otimista. O esperançoso é aquele que diz assim, olha, Deus quer ajudar você a fazer as coisas acontecerem. E Ele se dispõe a nos ajudar, para que as coisas aconteçam de verdade. Então a nossa fé, ela não pode ser só uma fé de ilusão, não pode ser só uma fé de emoções, ela não pode ser uma fé também não pode ser só uma fé de raciocínios e de lógica, não pode. Então nossa fé precisa ser uma combinação de várias coisas. Ela precisa ter razão, precisa ter emoção e precisa ter valores. Valores, que a gente chama de ética. E é muito interessante porque Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, que era uma igreja que estava inserida, estava dentro de uma sociedade, primeiro, altamente erudita, que era a sociedade, a cidade de Éfeso era uma cidade muito erudita. Segundo, Éfeso era uma cidade muito religiosa. Lá estava Diana, lá estava uma deusa, que era adorada e era alvo do foco de uma cultura pagã, Éfeso. Terceiro, Éfeso era uma cidade muito promíscua, tinha muita promiscuição, muita prostituição. E aí Paulo vai chamar essa sociedade de Éfeso, através da sua igreja, a entender o que é ter fé. Como ter fé? Como é que acontecem os nossos processos de espiritualidade, de vida com Deus? Então, a primeira coisa que Paulo diz é que a dimensão evangélica da fé é um chamado primeiro à transformação. Primeira coisa da nossa vida com Deus é o seguinte: fé começa com transformação de vida.
Qual foi a primeira pregação de João Batista? Arrependei-vos. Qual foi a primeira pregação de Jesus na Galileia? Arrependei-vos. Qual foi a primeira pregação da igreja primitiva no livro de Atos dos Apóstolos? Arrependei-vos. Mudança de vida. E Paulo começa aqui o capítulo 2 dizendo o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Éramos por natureza filhos de uma natureza pecaminosa. Agora veja que lindo. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, versículo 4, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estavam mortos em transgressões. Primeira coisa que Paulo diz, que vida cristã, queridos, não é uma emoção, é uma transformação. Vida cristã não é sentimentos à flor da pele. Vida cristã é a avaliação de conteúdos da nossa vida diante do mundo. Comparando os conteúdos da nossa vida diante dos conteúdos do mundo que nos rodeia, que está debaixo da esfera e do poder do príncipe deste mundo, que é Satanás. Então, como é que começa a vida cristã? A vida cristã não começa com sentimentos, com arrepios. A vida cristã começa com uma consciência de que o meu estilo de vida é agressão ao caráter bondoso de Deus. Começa daí. Eu, no meu estilo de vida, eu, na minha maneira de organizar e de ordenar os meus passos, estou em aberta rebelião contra Deus e estou confirmando os valores do mundo caído, regido pelo diabo. E é nessa consciência que eu me arrependo, que eu mudo de vida, que eu digo, não posso mais continuar assim. Não posso mais continuar com esse estilo de vida. Eu não posso mais continuar com os valores que eu tenho agregados à minha vida. Eu preciso mudar. Como que eu mudo? De que jeito eu posso mudar? Não tem como. A Bíblia diz que o homem não pode mudar a si mesmo, assim como o etíope não pode mudar a cor da sua pele. Você não pode mudar a si mesmo como o boi não pode mudar a sua natureza. O leão não pode mudar a sua natureza. O leão está dentro de uma jaula, você joga capim para ele morre de fome. O boi está num curral e você põe carne para ele se alimentar e ele morre de fome. Porque é a natureza do leão ser carnívoro. É a natureza do boi ser herbívoro. E ele não pode mudar a natureza, nem que queira. A nossa natureza não pode ser mudada. Eu não consigo mudar a minha natureza. Eu não tenho como mudar a minha natureza. Então o cristianismo não tem a ver com mudança de religião. Não tem a ver com sair da igreja católica e ir para a igreja protestante, sair da igreja protestante e ir para a igreja pentecostal, sair da igreja presbiteriana e ir para Betesda. Não tem nada a ver com isso. Cristianismo tem a ver com mudança de natureza. A minha natureza corrompida, caída, precisa ser mudada. Como? Mas como? Se eu não consigo mudar minha natureza. É preciso, vamos dizer que acontece em nós, assim espiritualizando, acontece em nós uma mutação genética, espiritualmente falando. Então um crente é um mutante genético. Um cristão, ele é um mutante, ele é geneticamente alterado na sua natureza. Isso é um cristão. Quem é o cristão? Uma pessoa geneticamente transformada. Então não tem aí os alimentos transgênicos, você é um transgênico. Podia até agora brincar com vocês e dizer, olhe para o seu vizinho e diga, boa noite, transgênico. A gente podia até fazer isso, a guisa de brincadeira hoje à noite, né? Boa noite, transgênico. Boa noite, mutante. Porque você é um mutante, você é um X-Men aí, da vida, um bicho esquisito da história. E da onde vem essa mutação genética? É que Deus, sabendo que a minha natureza não pode ser mudada, Deus transplanta para dentro da nossa natureza
a natureza do seu espírito, a natureza de Cristo. E a Bíblia chama isso de novo nascimento, em que o Espírito de Jesus vem habitar em nós pela fé, para que você seja uma nova criatura. De sorte que não sou eu quem vive mais, agora é Cristo que vive em mim. Então eu sou uma pessoa que tem enxertada em mim a natureza de Cristo através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus foi transplantado para dentro de você. Igual como uma pessoa que está doente que precisa de um transplante de medula. Aí vai buscar a medula de uma outra pessoa e põe a medula daquela outra pessoa nele. São os experimentos que estão sendo feitos com células tronco. Pega lá as células tronco de um feto, ou do cordão umbilical, ou do líquido amniótico, e aquelas células que ainda estão no processo de formação são colocadas dentro da gente e elas se reproduzem. Então o que Deus quer fazer em nós é pegar o Espírito, que é uma pessoa, e transplantar para dentro de mim, que sou também uma pessoa, para que em mim comece um processo de mutação genética. Eu, que era por natureza preso, escravo às coisas que eram do mundo, e quando eu digo do mundo, eu estou dizendo a um esquema de coisas, a uma forma de pensar que tem como patrono o diabo, Satanás, uma forma de organizar pensamentos em que tem como patrono Satanás, que quer matar, roubar e destruir. Então eu era um ser cuja vida produzia morte. Eu acho que o melhor correlato que nós temos aí é o da borboleta e da lagarta. Você nasceu lagarta. Você nasceu lagarta. Lagarta é um bicho destruidor. Lagarta entra numa plantação, ela destrói a plantação. Só que a lagarta chega um determinado tempo da vida da lagarta que ela entra num casulo, constrói um casulo ao redor de si, e no casulo a lagarta passa por uma metamorfose, passa por uma mudança genética até, passa por uma transformação na sua natureza, e de um bicho asqueroso, feio, que destrói, que mata, sai daquele casulo um inseto colorido, lindo. Tem alguns poetas que dizem que as borboletas são flores que criaram asas, que são flores aladas, são flores com asas, que vivem para o quê? Para que serve a borboleta? Ela poliniza as plantas, né? Ela ajuda o processo de fertilização, polinizando, e fora isso não serve para nada, só para embelezar a vida. E eu acho que nós podemos pegar essa transformação e aplicá-la na nossa vida. O que é o cristianismo? O cristianismo é isso. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Anteriormente também nós vivíamos entre eles, satisfazendo os desejos da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em sua misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. E essa vida que Ele deu pra gente em Cristo é esse transplante genético. É o Espírito de Deus que vem morar em nós. Então não existe cristianismo sem transformação de vida. Existe religiosidade cristã sem transformação de vida. Mas não existe cristianismo sem transformação, sem mudança de caráter, de vida, através do Espírito Santo. Não é se conformando a uma lei, não é se conformando a um estatuto, não é obedecendo mandamentos, não é seguindo a doutrina. É tendo a vida de Cristo transplantada em nós, no poder do Espírito Santo. Então, todas as práticas do cristão devem ser comparadas com o curso do mundo e com os valores do reino. Então, assim, o que eu quero, queridos? O que nós precisamos almejar na nossa história de vida? O que nós precisamos desejar como cristãos? Dizer, Deus, eu preciso disso, o quê?
que eu não reproduza na minha vida o que acontece no reino de Satanás. Eu não posso reproduzir na minha vida o que acontece no reino de Satanás. Que Satanás estabeleceu um reino do qual ele é patrono, e a Bíblia chama esse reino de mundo. E mundo, não pensem que é a natureza, as flores. Mundo não é esse ambiente físico. Mundo não são as pessoas que vivem aqui. Mundo é um conceito, é uma filosofia, é um modo de organizar a nossa história. E eu não posso reproduzir dentro do meu lar o mundo. Minha casa. Eu não posso reproduzir dentro da minha casa o mundo. Eu não posso reproduzir no meu trabalho o mundo. Eu não posso reproduzir no meu casamento o mundo. Eu não posso reproduzir no meu namoro o mundo. Eu não posso reproduzir o mundo na forma como eu trato as pessoas, como eu olho o meu semelhante. Eu não posso reproduzir o mundo na maneira como eu dirijo o meu carro. Eu não posso reproduzir o mundo na maneira como eu assino meus cheques. Eu não posso reproduzir o mundo, porque se eu reproduzir o mundo, não houve transformação na minha vida, porque o objetivo do cristão é olhar para o mundo e dizer: eu não quero isso aí. Olhar para os valores do reino de Deus e dizer: Senhor, eu quero assim. Esse é o nosso objetivo. Então todas as práticas cristãs estão em oposição ao mundo. E o mundo está em oposição a nós. E a água e vinho, a água e óleo não se misturam. Não tem liga, não tem liga. Os valores do mundo são contrários aos valores do reino. Então, arrogância, prepotência, mentira, deslealdade, desonestidade, roubo, não tem a ver com o reino. O cristão não pode ser assim. Então são antagônicos, são falas antagônicas, são falas que não cabem. É como se eu dissesse assim: olha, ele está andando para frente e para trás ao mesmo tempo. Eu dizer assim: não, ele ama muito a Jesus, ele é de Jesus, só que ele tem um estilo de vida muito errado. Não pode. Existe isso. Não, ele ama muito Jesus, só que ele é violento, ele bate na mulher. Não existe isso. Não, ele ama muito a Deus, ele é uma pessoa de Deus, pastor. Só que ele é muito ladrão, ele rouba. Não pode. E João, eu não tenho tempo agora de entrar nessa questão, mas João diz isso: se nós somos filhos de Deus, nós não podemos viver na prática do pecado, porque elas são antagônicas, eles são contrários entre si. É uma pessoa violenta, estúpido, tem uma língua ferina, é uma pessoa de uma língua ferina. Tiago diz: não fale jamais que você é de Deus se você tem uma língua assim, porque aquele que não refreia a própria língua, como é que ele pode dizer que ele tem o controle mínimo dos seus atos, das suas ações, da onde ele quer ir, para o que ele quer fazer? Ele não tem. Então o que é cristianismo, amados? Cristianismo é mudança dos nossos valores, e Paulo está batendo aqui nessa tecla, porque a nossa paixão, em terceiro lugar, está num relacionamento e não num entusiasmo vazio. Porque a nossa paixão cristã, e é daí que tem que vir a nossa emoção, aí é que vem a nossa emoção. Não é porque eu estou entusiasmado, porque eu estou assim muito entusiasmado com as coisas de Deus, que eu ouço muito essa frase: pastor, eu estou muito entusiasmado com as coisas de Deus. Eu acho que antes da gente estar entusiasmado com as coisas de Deus, nós temos que estar entusiasmado com o nosso relacionamento com Deus. Porque a nossa fé não é adesão, não é você aderir a um catecismo. A nossa fé é uma relação com uma pessoa, é a gente vibrar com uma pessoa. Eu estou muito entusiasmado com aquilo que está acontecendo entre o meu Senhor e eu. Isso me causa emoção, isso me leva às lágrimas. Isso, pastor, me faz fervilhar de alegria. Uma pessoa. Porque, veja, entusiasmo com uma doutrina gera fanatismo. Entusiasmo com doutrina gera fanatismo. Entusiasmo com instituição, entusiasmo com uma instituição gera sectarismo. Nossa instituição aqui é a melhor do mundo, isso é sectarismo. Entusiasmo com regras
religiosas, isso gera neurose religiosa. A pessoa fica neurótica por uma religião. Legalismo. A única forma de entusiasmo e de paixão que é legítimo na Bíblia é pela pessoa de Jesus. Esse nunca é condenado. A mulher estava tão apaixonada por Jesus que ela se jogou aos pés dele, com as suas lágrimas lavava os seus pés e com os cabelos enxugava. Sabe, às vezes a gente lê coisas na Bíblia e a gente não tenta imaginar. Você tenta imaginar essa cena. Jesus está num lugar, aproxima-se uma mulher dele, chorando. Primeiro não era pouca lágrima, porque com as lágrimas dela, ela lavou os pés dele. Olha que cena. Uma pessoa com as lágrimas, lavando os pés do outro. E com os cabelos enxugando. Tente visualizar essa cena. Isso é muito emocionante. Isso é uma cena de uma emoção. Cabe dentro de uma música popular brasileira, de amor rasgado, assim, de amor, de gente apaixonada até não poder mais. Cabe, é uma música que fala de um amor que é de uma profundidade, de uma riqueza e de uma lindeza tremenda. E aí Jesus não condena, pelo contrário, Jesus a elogia e diz que ela é muito perdoada porque ela é muito amor. Agora, quando Jesus vê zelo com a lei, ele condena. Quando Jesus via zelo com dinheiro, ele condenou. Quando ele via zelo, entusiasmo por uma doutrina, ele condenou. Quando ele via entusiasmo por uma religião, ele condenou. Mas quando ele via uma pessoa entusiasmada num relacionamento pessoal, ele acolheu, ele recebeu. Então o que nós queremos? Porque quando a gente tem uma relação com uma lei, é uma coisa. Quando você tem relação com uma pessoa, é outra. Eu posso dizer assim para você: não faça isso. E você não faz. Mas no seu coração você deseja. Mas não fez, mas no coração desejou. Então não é muito importante você não ter feito. No coração você desejava. Mas quando você ama uma pessoa, você faz ou deixa de fazer por causa de um relacionamento. Por que eu não peco? Por que eu não... Não é que eu não peco. Por que eu não quero pecar? Melhor posto assim. Por que eu não quero pecar? Porque eu vou para o inferno? Não. Porque se eu não quero pecar porque eu vou para o inferno, se eu pecar, não tem dignidade nenhuma em não pecar. Eu estou, na verdade, sendo esperto, porque eu estou querendo só fugir do inferno. Por que eu não peco? Ou que eu não quero pecar? Porque se eu deixar de pecar, eu ganho bênçãos de Deus? Aí também não tem virtude nenhuma, estou sendo interesseiro. Por que eu não quero pecar? Porque eu entrei numa relação amorosa com uma pessoa que eu respeito tanto, amo tanto, que eu jamais gostaria de ferir o coração dessa pessoa. Isso é digno. Isso é digno. Eu respeito você e eu não quero transgredir você. Isso é digno. É um homem que entra numa relação com a mulher de casamento e diz para ela assim: não é porque não pode, não é porque é proibido, não é porque seu pai vai brigar comigo, porque minha mãe vai xingar comigo se eu fizer isso. Eu vou me casar com você e vou me comportar com dignidade no nosso relacionamento, porque eu amo tanto você, que a última coisa que eu quero fazer na minha vida é magoar o seu coração. Isso é digno. Por que você não adultera com sua mulher? Ah, pastor, se eu adulterar, o diabo vem maldição sobre a minha casa. Então você não ama a sua mulher, você está sendo esperto. Por que você não adultera? Porque eu a respeito tanto. Eu tenho por ela um apreço tão grande que eu não quero magoar o coração dela. Isso é digno. E o apóstolo Paulo traz isso para nós, dizendo para nós que nós temos que entrar numa relação
de vida com Deus, intimidade com Deus, para que nossa fé seja uma fé digna. E depois ele diz que o cristianismo se baseia na graça, e é na graça que nós temos que crescer. Ele diz: olha, vocês são salvos pela graça. Versículo 5: pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Graça é uma compreensão que pousa no meu coração, que me diz que eu sou amado de Deus, não por aquilo que eu faço, mas por uma iniciativa unilateral de Deus. Unilateral. É um amor unilateral. Deus nos ama sem ter sido provocado a nos amar. Pelo contrário, é o amor dele que nos provoca a amá-lo. Deus não precisa ser provocado a nos amar, porque esse é um conceito que nós desenvolvemos com Deus, na nossa relação com Deus. Se você não provocar o amor de Deus, esquece, querido, você vai ficar aí, hein? A ver navios. Se você não provocar e não souber provocar o amor de Deus, esquece, você vai ficar sem bênção. Se você não souber como, e venha na Bethesda, que aí eu ensino a você a técnica correta da gente provocar o amor de Deus. Se você não souber, essa é a mensagem que se ouve mais popularmente no Brasil, na nossa relação com Deus. E Paulo diz: não, é graça. É o contrário, o caminho é o inverso. Antes de nós nos darmos conta, Deus já nos queria bem e já nos amava. Quem lembra de um período da sua vida, ou que você estava desviado, ou em aberta rebelião contra Deus, fazendo o que não prestava, e você consegue detectar perfeitamente naquela época o cuidado e o amor de Deus pela sua vida? Eu me lembro muitas vezes, até minha vida ter sido poupada de acidentes, de desastres, quando eu não queria nada com Deus, do cuidado de Deus, de manifestações do amor de Deus na minha vida, em épocas da minha vida que eu estava me lixando para as coisas de Deus, e Deus amorosamente me perseguindo, me procurando, querendo me achar, querendo me instar, enviando pessoas para falarem comigo, me cercando com o amor dele, falando comigo em horas que eu não percebia. O pastor Alisson é que conta. O Alisson é um pastor muito querido nosso, que está lá em Florianópolis, pastoreando a Bethesda de Florianópolis. E o pastor Alisson conta que ele é cantor, né? Ele canta, e que um irmão da Bethesda lá de Fortaleza foi para um motel com uma mulher lá, uma menina de programa, uma mulher de programa, uma prostituta. E ele está lá no motel e a prostituta disse assim: põe o rádio pra gente, um clima aqui. Aí quando a mulher ligou o rádio, era o pastor Alisson cantando: Deus pergunta como vai você. Era a música dele. Por favor, não acredite que você tem que ser assim. E aí o irmão falou: não é possível, até aqui o Senhor não me larga. Até aqui Deus não me deixa. Por que tinha que ser aquela rádio? E por que o Alisson tinha que estar cantando? Então, esse cuidado de Deus, de zelosamente não desistir da gente. Eu conversei uma vez com uma adolescente aqui na Bethesda, e ela estava muito revoltada com tudo. Uma mocinha que eu estava conversando com ela, ela olhou para mim e disse assim: pastor, eu queria que Deus me deixasse em paz. Eu digo: não peça isso nunca, porque na verdade o que você está dizendo é: Deus, sai de perto de mim. E é a última coisa que a gente pode pedir que Deus faça, porque o amor de Deus é obstinado. Deus é obstinado em nos querer bem. Então, um conceito mais bonito do que dizer que Deus é soberano é que Deus é fiel. O amor de Deus é um amor leal. Deus lealmente
andou com Israel, mesmo quando Israel estava fazendo aquilo que ele, Deus, não queria que Israel fizesse. Mas Deus dizia assim: vocês estão fazendo tudo que eu não quero que vocês façam, mas eu não vou desistir de vocês. Eu vou amar vocês, porque eu tenho um pacto com Abraão, eu tenho um pacto com Davi, e eu não vou desistir do meu povo. E ele não desistiu do seu povo, e ele não desiste dos seus, e não desistirá jamais. Então a fé cristã não consiste em conseguir coisas de Deus. A fé cristã consiste em viver uma vida marcada pelo seu amor. Olha como Paulo, com as letras assim claras, ele diz para nós aqui. Ele diz, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável. Para que Deus nos salva? Para nós mostrarmos nas eras que ainda hão de vir a riqueza da sua graça, da sua bondade. Vocês são salvos por graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie, porque fomos ou somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para as boas obras. Para as boas obras. Não é para conseguir bênçãos, não é para ter assim currículo para mostrar que a gente tem favor de Deus na nossa vida. Porque muito da nossa vida cristã é hoje isso consiste nisso. Qual é o seu currículo cristão? Eu tive um milagre de uma filha que ia morrer e Deus poupou. Eu estava desempregado, Deus abriu a porta de emprego. Esse é o nosso currículo. Pois o currículo cristão devia ser o contrário. O meu currículo, pastor, é que desde que conheci Jesus, eu tenho sido assim importunado para cuidar mais e melhor lá no hospital, do ministério que Deus está me incomodando para eu trabalhar no hospital, na capelania. Qual é o meu currículo? Meu currículo é que desde que eu conheci Jesus, eu não quero mais ser aquele homem raivoso que eu era. Aquela minha índole, eu tinha uma índole bruta. A pessoa falava comigo, eu respondia na lata, e eu era ferino. Minha vida estava sendo mudada, pastor. Mas você não tem assim milagre para contar? Você quer um maior do que esse? Um grosso como eu era? Fala do seu currículo. Meu currículo é que Deus está fazendo em mim para que eu seja uma demonstração visível das boas obras que Deus faz através de um homem e de uma mulher cuja natureza foi transformada pelo Espírito Santo. Mas não tem assim milagre que é um maior do que esse, amigo. Uma lagarta nojenta, asquerosa, ser transformada numa borboleta. Eu ainda sou assim uma borboleta meio fajuta, mas já estou começando a dar as minhas primeiras batidinhas de asas. Minhas asas ainda não estão completamente coloridas, mas eu estou me colorindo. Eu estou devagar, tenha paciência comigo, porque eu ainda vou ser aquela borboleta que Deus um dia intencionou que eu fosse. O processo está acontecendo, eu estou mudando. E esse é o milagre maior. Eu ser a demonstração do poder de Deus para o mundo. O poder de Deus não vai se mostrar com anjos cantando no céu e jogando raios sobre a terra. O poder de Deus vai se mostrar quando homens e mulheres viverem esse versículo. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Para fazermos boas obras, para que o mundo olhe para nós e glorifique o Pai que está nos céus. Vamos clamar para que Deus faça em nós, para que Deus transforme a nossa vida para a glória do nome dEle, para que nós sejamos essas boas obras em Cristo Jesus, para que você diga: Deus, eu quero ser uma nova pessoa.